Meu amigo vascaíno, o Vasco definido para enfrentar o Botafogo amanhã no jogo de volta no Newton Santos. É o Fernando Diniz pegando todos aí de surpresa. A gente vai explicar o porquê. Vamos falar aqui também sobre a pressão que os botafoguenses estão fazendo do árbitro da partida. E é bom o Vasco ficar atento, porque apesar de ser um bom árbitro, a gente sabe que a CBF tem prejudicado muito o Vasco. E a gente vai falar sobre a situação inusitada aqui do Jair. Isso mesmo. A gente também vai falar sobre a situação de Rayan, porque ontem a diretoria bateu o martelo sobre a saída aí do Rayan. A gente tem novidades para passar para vocês. O Vasco ontem que anunciou mais dois reforços do Fernando Diniz já está de olho para integrar o profissional, e a gente também tem duas novidades para passar sobre reforços aí. A gente tem uma atualização vinda do Chile sobre a situação de Alan Saldívia nessa manhã, e também vamos falar aqui sobre atacante, porque o Vasco namora aí a um flerte com o artilheiro da Série B, o Pedro Rocha. Isso mesmo. Peço a você, torcedor cruzmaltino, para colocar atenção nesse vídeo, porque aqui é sem maquiagem e é sem sacanagem. Meus amigos, o seguinte, vamos começar falando sobre Vasco da Gama e Botafogo pelo seguinte: o Vasco está definido. É hora da gente saber se houve evolução no time do Vasco ou não. Na última paralisação que a gente teve lá para o Mundial de Clubes da FIFA, a paralisação não foi satisfatória. Esperamos que agora, principalmente com a chegada aí dois reforços, que essa paralisação seja satisfatória para os gigantes da colina. E o seguinte, está confirmadíssimo aí no time titular vascaíno, tá? Que PH e Tietê estão de volta, serão titulares amanhã. Ou seja, o PH jogará no lugar do Puma e o Tietê no lugar do Jair, que está lesionado. Daqui a pouco a gente vai falar do Jair. E lá na zaga, o martelo foi batido, porque o Fernando Diniz aposta no entrosamento. O Fernando Diniz acha temerário colocar o Robert Renan, jogador que foi contratado recentemente, para jogar vindo de um longo período de inatividade. Então, o Lucas Freitas aí treinou como titular hoje no treinamento lá no CT Moacir Barbosa, perfeito? Então, a gente espera que o Vasco não tem tido aí bons desempenhos em clássicos, né? Infelizmente, desde que virou SAF, né? Mas a gente espera que mesmo o Botafogo aí, desfacelado, desfalcado, o Vasco tenha condições de fazer um bom jogo aí. Bom, o árbitro da partida, muita pressão dos botafoguenses para cima do nosso Rodrigo Pereira, na minha opinião, é o melhor árbitro em atividade do Brasil. É bom a gente ficar atento, porque o texto aí está jogando muita pressão para cima da arbitragem. Os árbitros têm sentido a pressão aí de apitar os jogos do Botafogo, tá?
E para vocês terem uma ideia, a situação do Jair, o Jair foi enquadrado, pode pegar 180 jogos aí de suspensão. Não vai ter tanta relevância assim, gente, porque o Jair vai ficar mais de um ano parado, o Jair que está se preparando para fazer a cirurgia. Mas é uma grande sacanagem aí da CBF, a CBF fazer isso, né? E é o que eu falo, é tudo contra o Vasco da Gama. E está faltando representatividade, viu, Pedro Paulo? Porque no momento que o Jair, né, que está aí lesionado, ele foi enquadrado nesse artigo aí, o Vasco tem que se manifestar. Parar com o vitimismo de só culpar a CBF, né, e também cobrar aí da diretoria. Diretoria que ontem, né, bateu o martelo sobre a situação do Ryan lá no Al Hilal, perfeito, muito burburinho aí, e a informação que a gente teve ontem com relação ao Ryan é que o jogador não sai do Vasco da Gama. O novo contrato do Ryan está aí no forno. O Ryan estenderá o seu vínculo empregatício com o Vasco até dezembro de 2027. O contrato hoje vai até dezembro de 26, tá? Para que o Vasco se resguarde, para que o Vasco tenha uma multa rescisória ainda maior. Tá? Hoje, a multa rescisória do Ryan é de 40 milhões aí de euros. Aí. É um jogador aí que vai tirar o Vasco aí da sarjeta, aí, certo? Para você ter uma ideia, muito se fala aí de uma negociação que venha superar valores na casa de 200 milhões de reais. A maior venda da história do Vasco foi o Paulinho, que foi 86 milhões. Então, a gente está falando de números significativos aí, 3 vezes mais do que a situação da venda, da maior venda da história do Vasco, que até então era o Paulinho. O Vasco ontem que apresentou aí os dois jogadores, né? O meia Brian Grace, né? Jogador aí, capitão da seleção paraguaia, tá? E o Santos Torrealba, certo? Atacante lá do Zamora. E todos esses dois jogadores já integravam a equipe titular, tanto do Olímpia do Paraguai, como também do Zamora. E muita gente falando, inclusive, aí, que o Brian Grace é muito melhor do que o Galarza, né? E esse tipo de jogador é bom a gente ter paciência, porque o Galarza já está lá no River Plate, um jogador que não servia aqui para o Vasco, que a torcida reclamava que era refúgio. E hoje, na parte da manhã, a gente também teve essa notícia aqui da TNT Esportes, novamente mostrando aí o descontentamento de Alan Saldívia no Colo-Colo. Isso mesmo, Alan Saldívia aí que alega uma pubalgia, né? E segundo o Transfer Market, não sabe quanto que terá o seu regresso. Internamente, o empresário aí do Alan Saldívia, que colocou o Brian Grace e também o Torrealba aqui no Vasco, trata da rescisão unilateral do jogador para que ele seja agente livre e venha jogar no Vasco. E, paralelamente a isso, o Vasco negocia a chegada aí do Pedro Rocha, aí o artilheiro da Série B. A negociação está em curso aí e a gente, nas próximas horas, poderá ter boas novidades. Agradeço pela sua atenção, Vasco neles, e a verdade prevalecerá. Valeu!